Eu tenho 24 anos de casado. O meu casamento é muito bom, mas no começo foi bem desafiante, né? Porque eu queria fazer tudo, eu queria estar administrando, não administrando, mas assim, com relação às tarefas domésticas, normalmente eu que fazia tudo. E depois que o nosso filho nasceu, foi que o meu marido começou a participar dessas atividades. Mas ainda, como você mesmo disse, muitas chaves ainda não tinham sido viradas na minha cabeça, né? Mas assim, o meu casamento estava muito bom, mas poderia ser melhor, podia se tornar extraordinário, né? Entendo. E eu quis participar para justamente aprender novas técnicas de como estar aplicando isso, porque eu sou uma pessoa calada, eu não sou de brigar, de ficar batendo na mesma tecla, eu prefiro ir e fazer. Então, assim, para evitar muitos conflitos e problemas que anteriormente eu tinha no meu casamento, eu preferia ir fazer. Então, assim, o que a jornada me ensinou foi aplicar esses limites e a pedir, comunicar de uma maneira que meu marido entenderia e faria sem brigar ou reclamar como anteriormente ele fazia. E isso me ajudou muito. Que legal, eu fico feliz de ouvir isso, sabe, Cristiane, porque isso não é bom, né, você ter tido a visão de que o conhecimento, quanto antes, melhor, né? Melhor. O Aham. sábio é aquele que já aprende antes que os problemas aconteçam, né? Que bacana Exatamente. mesmo. Então, É, o seu motivo foi esse, né, de você ter entrado na jornada, foi assim, olha, eu preciso, já tá bom aqui, tá muito bacana, tô satisfeita, mas é o seguinte, a gente não pode parar de adquirir conhecimento. E aí você verdade. acabou resolvendo alguns detalhes que você achava que ainda podia, por exemplo, a comunicação e os limites, né, dentro do seu Uhum. relacionamento. Que joia! E o seu marido nisso tudo, assim, ele percebeu alguma mudança, assim? Ele estranhou alguma coisa ou para ele correu tudo certo? Como que foi? Olha, a primeira coisa que bateu muito de frente comigo foram as crenças limitantes, porque de uma Hum, maneira inconsciente eu tinha muitas, e eu precisei de estar trabalhando bastante essas crenças limitantes para conseguir mudar, né, porque a gente não tem como mudar ninguém. E a gente como esposa, a gente pensa que tem condições ou capacidade de mudar o companheiro da gente. Só que no decorrer da jornada eu fui vendo que se eu estava querendo hum, alguma mudança, eu precisaria de mudar. E o exato. que eu percebi que com essas mudanças, eu desencadeei reações na vida do meu marido, consequente na vida do meu filho também, porque a personalidade do meu marido e do meu filho são muito parecidos, eles são diretores e eu sou pacificadora. Só que eu não sabia como pedir de uma maneira que eles entendessem e fizessem. E isso foi muito bom, porque, assim, o primeiro eu tive que trabalhar as crenças limitantes, e no decorrer da jornada eu fui vendo, assim, que era possível eu mudar para que essas mudanças começassem a acontecer. Então, assim, foi incrível, porque algumas coisas de algumas aulas que eu aprendia e automaticamente eu aplicava, era imediato a mudança no meu marido, mesmo que por telefone, porque ele trabalha viajando. Mesmo que por telefone eu ficava assim: "Uau, eu não estou acreditando que isso está acontecendo", É porque eu muito aplicava. isso, né? É, é. Então, assim, foi incrível. Eu pude É, aprender muito e ainda tenho colocado em prática, assim. A única, coisa que eu sinto é de não ter oportunidade de tê-lo comigo diariamente. Mas é, eu sei que tudo isso que eu adquiri, porque eu fiz tantas anotações, tudo isso que eu adquiri, eu vou colocar em prática para o resto da minha vida. com certeza. E E vou estar me reciclando com esse material também, para quando a gente estiver perto, eu conseguir colocar em prática e eu nunca mais vou me sobrecarregar. exatamente. E logo também é possível que vocês encontrem formas, né, de vocês estarem um pouco mais próximos também, porque tudo isso vai se trabalhando, a gente vai colocando a nossa mente para funcionar, né, então logo vai ser resolvido também. E isso Vai sim. que você falou é o caminho mais curto e o mais fácil, porque a gente sempre quer mudar o outro, e mudar o outro, falar para o outro mudar, é muito desgastante, né? Agora, quando a É. gente foca só na gente primeiro,
e através do nosso novo comportamento a gente causa uma reação, igual você falou, é muito mais fácil, né? É muito mais É fácil. verdade. O que foi isso aí que você aplicou e você falou, não acredito? Você lembra o que foi? Quando ele estava em casa e eu fazia algum pedido, que eu colocava um porquê, eu gostaria que você fizesse isso, porque não precisava nem de fazer continuar a frase, ele já estava fazendo. Que legal. E olha E que antes, diretores são durões, hein? são durões. E eu percebi assim, estudando a personalidade, que ele sendo diretor, ele não vai querer ser mandado, ele não vai querer receber ordem, então eu tenho que achar que ele está mandando. Então eu vou sugerir Você tem que fazer e ele ele vai. pensar que a ideia foi dele, né? Foi dele, exatamente. Então, assim, coisas que eu não via acontecer dentro de casa, algum concerto, alguma coisa que normalmente eu fazia, quando ele chegava de viagem, eu pedia e automaticamente ele ia fazer. Então eu falava assim: nossa, eu não estou acreditando que ele está fazendo isso, ou que ele está limpando lá fora, ou que ele está organizando alguma coisa com relação às ferramentas dele, e ele está fazendo sem eu ter que brigar, sem eu ter que falar, puxa vida, tem que fazer. Não, eu solicitava, sem às vezes nem terminar a frase, e ele ia. E uma coisa que ele percebeu, assim, que ele falava, nossa, Cris, você está tão mais paciente, tá, a gente está conversando tanto, mas é porque eu resolvi também mudar. E falei, não, Exatamente. eu não vou reclamar, eu não vou ficar lamuriando, e eu vou aplicar o que eu estou aprendendo. E funcionou. Que não é só pedir, né? Tem que pedir direito, né? Usar as Pedir palavras direito, corretas. Porque é, antes ele entendia assim, ah, você está me atacando, ah, você quer que tal. E agora ele realmente entendia como um pedido, né? Como um pedido em exato. que ele podia participar. Mas o que eu percebi, assim, que até mesmo no meu trabalho, a minha comunicação melhorou. Como que você se enxergava antes, né, de fazer esse teste, de conhecer sobre esses grupos de personalidades? Você tinha alguma questão, assim, por exemplo, ah, mas por que que eu sou assim? Ou você sempre tinha aquela visão que você tinha que ser diferente, para se encaixar na... Ah, eu tenho que ser diferente? Ou você sempre já foi mais tranquila com a sua personalidade? Como foi descobrir um pouco mais sobre isso, né? Sobre Eu você sempre fui mesma? muito, eu sempre fui muito tranquila com relação à minha personalidade. Sempre gostei do fato de ser mais calma, de ser mais tranquila mesmo. É, muitas vezes na minha vida eu procurei não deixar o sentimento falar mais alto do que o racional, isso eu já trabalhava há mais algum tempo, mas o que foi bom foi descobrir esses pontos fracos que eu achava fraco em relação à comunicação, de não aceitar tudo, né? E, por exemplo, eu não gostei disso que foi feito, eu não vou ficar pedindo para fazer de novo, eu ia lá e fazia. Sim, Hoje eu já sei pedir para fazer novamente sem eu ter que fazer. Então, assim, tenho trabalhado esses pontos, mas, assim, eu nunca tive dificuldade de aceitar a minha personalidade e de querer mudar para eu me encaixar. entendi. O que você descobriu foi que você poderia, sim, e deveria evoluir alguns detalhes da sua personalidade, né? E que às Uhum. vezes as próprias pessoas da sua casa, como seu marido mesmo, seriam um fator fundamental, com os pontos fortes dele, para que você pudesse evoluir alguns seus, né? Porque vocês são dois Isso, grupos opostos, né? opostos. Que acabam que podem se complementar muito. Ele aprendeu muito com você, com a sua calmaria, e você aprendeu um pouquinho da firmeza dele em algumas situações, né? De não É. deixar passar, tipo, ir lá e fazer tudo, porque o outro não, né? Como usar nossas próprias habilidades, né, a nosso favor. Sim, né, e uma coisa, assim, que eu comecei a clicar bastante na minha cabeça, a chave virar mesmo, é o poder da ação, né. Simplesmente faça, né, igual É, você quando mandava os áudios antes da gente começar ali aquelas lições daquela semana ou daquele dia, não pensa muito não, vai lá e faça, simplesmente faça. Então eu falava: "Ai, mas nossa, a gente tem dever de casa para fazer depois", eu falava: "Gente, mas eu estou sozinha, eu posso fazer, eu simplesmente vou fazer". Então eu tenho encarado isso mesmo, né, o poder da ação, eu tenho que agir, né. porque assim, se a gente não agir, a gente não acaba que não vai ter o resultado, né? Porque é com a prática que você tem o resultado. E se você Sim, não se condiciona a isso, acaba que você
não cria o hábito disso, né, de determinada atividade, porque nós somos seres de hábitos, então todos os dias você faz várias coisas no automático, né? E aí para você mudar comportamentos, você precisa repetir aquilo, mesmo sem querer, mesmo, tipo, não pense, por isso que eu falo muito, né? Não pense muito, apenas faça, Mas apenas faça. faça. É. Porque daí, eu sei que com o tempo o cérebro vai recebendo essas informações, o sistema límbico ali vai parar de querer te boicotar, né? E isso vai se transformar em algo que faz parte da tua rotina, que é algo que tu vai fazer no automático. Às vezes, hoje, muitas coisas que tu vai pedir para o teu parceiro, possivelmente você já fala meio que no automático, mas É verdade. precisa ir para ação, né? Então, esse realmente precisa ir para ação, senão não vai, porque a gente se habitua com determinados comportamentos, né? E passa a acreditar que aquilo é aquilo, e o cérebro vai dando, né, as ordens, e você vai agindo da forma antiga. Então, precisa fazer, precisa, faça, apenas faça. Mas faça. Exatamente.